para você. A Casa Nobre afirmou que esse colchão é à prova d'água e o patrão resolveu testar. Utilizamos uma coquinha gelada, um pouquinho de água, detergente neutro, só mais um pouquinho de água, bem pouquinho, flanelas para tirar o excesso e agora é só secar. E esse é o resultado. Como a água não penetra na espuma, rapidinho o colchão secou. Tá aprovado. MCM TV, ao vivo para você. MCM TV, ao vivo para você. Começa agora o programa Noite Afora com João Bosco, aqui na MCM TV.
Boa noite Brasil, boa noite Pernambuco, boa noite Lajedo, boa noite região. Nós estendemos as nossas boas-vindas aos nossos telespectadores, vindas virtuais, né? Muita gente já está acostumada, já tinha gente aqui esperando, e que vocês fiquem à vontade, façam perguntas, que hoje o programa está sensacional, hoje está diferente de todos, né? Quero mandar um abraço para José de Oliveira, lá de Brasília, que está nos assistindo agora. Estamos representando também para o Vanderlei Francisco, lá de Fortaleza. Já está ali, já está dando boa noite para nós. E a Késia, lá de São Paulo. Tem gente até do exterior também. Tem gente lá de Kansas que está assistindo. O Maico também está assistindo o nosso programa aí. E Daniel também, que eles estão lá assistindo o nosso programa, né? Até relembrando a terrinha. E hoje nós temos um tema muito importante. Não é um tema musical, como foi o ano passado, o mês passado, aliás, a semana passada, mas é um tema que interessa a todo mundo, sobre saúde. Então, daqui a pouco eu apresento o nosso convidado especial, né? Quero agradecer a Lajedo FM 104.9, 25 anos de emoção no ar. Gestão Toninho Chagas e J. Rodrigues. Eles estão participando também da nossa programação, né? A IMAC, né? Marcelo tem uma gravação aí da IMAC. Ele bota a IMAC aí pra gente. Se trata de estar conectado com o mundo. Você merece o melhor. E é exatamente isso que oferecemos na iMacNet. Somos a sua porta de entrada para uma conexão confiável e ultra rápida, permitindo que você esteja online sempre que precisar. Nossa missão é manter você conectado. Com a iMacNet, não há mais interrupções irritantes ou conexões lentas. Junte-se a nós e experimente a diferença de ter a conexão mais estável da cidade. A iMacNet está aqui para fazer você se sentir verdadeiramente conectado com o mundo. Entre em contato conosco pelo Fone Zap 87998165211 e embarque nessa jornada de alta velocidade em Lajedo, na Avenida Presidente Kennedy, número 116. Muito bem. A iMacNet tem sempre um plano especial que cabe no seu bolso, viu? Essa imagem está sendo transmitida pela iMacNet. Todo mundo já conhece aqui. PS Móveis também está é um apoio cultural, que ele está nos dando esse privilégio, né, de participar conosco, dando esse apoio cultural para a nossa programação, né? Tem Everton Pereira Mendes, advogado, causa cívica de todo jeito que você imaginar, qualquer bronca ele resolve. A iMacNet, aliás, a Everton Pereira está exatamente à disposição de todos vocês que precisarem dos seus serviços. Também tem a Estúdio Dançarte. Estúdio Dançarte é de Soniele Mendonça. Aulas de balé clássico, infantil e adulto. Fica ali na rua, na Travessa Dom Pedro II, número 777, bairro do Socorro, descendo ali a rua do Clube Império. E também tem aqui a Chácara Monteiro do Vale, eventos, casamentos, aniversários, tudo, enfim, de festividades, procure a Chácara Monteiro do Vale. E a Titã Motopeças. Titã Motopeças também, a sua moto chega de uma forma e sai zero bala, como diz. Entendeu? Todos vocês são convidados a fazer uma visita à Titã Motopeças. Peças e serviços. Muito bem. Gente, nós começamos um pouquinho atrasado hoje, né? E geralmente o programa Noite Afora começa de exatamente 8 horas. Exatamente 8 horas. Mas hoje teve uns contratempos e não foi possível a gente começar. Mas quero pedir perdão ao pessoal que ficou assistindo, né? Vanderlei, já deu boa noite. Coronel Pincelado de Caruaru está dando nossa boa noite. Boa noite para você também, querido.
Graziele Mendes Araújo, boa noite também, dando boa noite para todos nós. Então que vocês fiquem aqui, que vocês vão ter muitas informações interessantes. Quero mandar um abraço também para Débora do Bolo, um abraço para ela, para a turma ali do sítio Salgadinho, e também Caldeirões, o pessoal ali daquela região, todos eles. Nós queremos mandar um abraço para o pessoal de Queimadinha ali, próximo a São Bento do Una. São clientes, pessoas que sempre estão ligados no nosso programa. Tá? Um abraço para todos vocês. Mas vamos ao que interessa. Nós hoje não estamos com um programa musical, mas nós estamos hoje com um programa de informações. Eu creio que todos vocês que estão em casa querem ouvir e querem saber mais, tem informações novas para que possam enriquecer o dia a dia de cada um de nós. Então, nós vamos, nesse momento, nós estamos com um convidado muito especial, ele lá do Recife. O Marcelo já havia falado muito sobre o Dr. Paulo Limongi, né? E ele está conosco nessa noite, veio do Recife, e nós estamos tendo o privilégio de ouvi-lo. Vamos conversar, ter uma conversa muito informal, e você que está em casa também pode participar dessa conversa interativa, né, com ele, tá bom? Então, queremos dar o nosso boa noite a Dr. Paulo Limongi. Boa noite. Boa noite. Eu quero, inclusive, externar a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui presente, inclusive num canal que já se mostra com prestígio, com penetração, com qualidade de programação. Eu sou um fã desse veículo de comunicação, da minha alegria de estar aqui presente. Que bom. Neste programa. Ele conversando com o Marcelo, ele fala sobre você e sobre a apreciação que você tem com câmera, com essas coisas. Ah, né? Exato. Gosto muito disso. Então somos três. É muito bom isso. Essa interação é muito bom. Um abraço para Joselito Monteiro, que está nos assistindo nesse momento, viu? Carlos lá do sítio Queimadinhas também, que está assistindo, não é? Então, um abraço para ele. Carlinhos, o famoso Carlinho, está assistindo lá no sítio Queimadinhas. Um abraço para todos aqueles que moram naquela região. São pessoas que já estão ligados. Chegou sábado, 20 horas, está ligado no programa Noite Afora. Mas, doutor Paulo, nós estamos curiosos, né? Eu creio que o pessoal de casa também está curioso, porque com a sua presença aqui, a gente queria saber um pouquinho da sua história. Eu sei que tem muita história, tem muita coisa engavetada, e agora é a vez da gente conhecer um pouco desse médico que tem se dedicado sua vida para a recuperação, para ressurgir da saúde de muita gente. Eu queria saber, doutor, você é de que lugar? Bom, eu sou do Recife, né? Natural do Recife. Exerci minha profissão um certo período no estado de São Paulo, lá na Baixada Santista. Outro período da minha vida como médico no interior do estado e a maior parte do tempo aqui na capital do estado. Exerço a medicina, já está beirando os 50 anos. Né? Você é clínico geral? Atuo na área de clínica médica. Me dedico, aliás, a cerca de 30 anos ao atendimento na área de gastroenterologia e
mas me dedico, a minha área de atuação é clínica médica. A minha história não tem, assim, grandes particularidades. Sim. Tem alguns detalhes, por exemplo, eu comecei a minha vida como servidor num posto de saúde de um bairro grande do Recife e comecei a trabalhar nesse posto e de lá só saí quando me aposentei. Eu, depois que saí, eu disse, puxa, achei um pouco estranho, isso é coisa normal, comum. Sim. Muda a gestão, remanejam-se cargos, né? Mas depois que de lá saí, foi que me dei conta que passei praticamente 30 anos na mesma de idade. Até a única explicação que eu achei, dei para mim mesmo, disse, Sim. olha, eu acho que mudava a linha lá de gestão, o pessoal corria lá e dizia, olha, não tira esse homem daí não, porque chegava a falar mais do que ele, ninguém aguenta. Mas eu passei esse tempo lá. Doutor Paulo, você sempre teve essa aspiração da medicina? Era um sonho de infância ou como foi esse seu chamado? Olha, eu, para ser sincero, antes de ser médico, eu me dediquei à música. Meu pai me colocou na Escola de Belas Artes, gostava muito de música, e pôs a estudar violino. E eu cheguei a trabalhar como músico profissional um certo período. Por sinal, nessa ocasião, muitos anos antes de ser médico, eu adquiri um vício que me causou muito problema. O do tabagismo, que Sim. representaria um péssimo exemplo futuramente na É. minha profissão, né? No exercício da minha profissão, como danos consideráveis à saúde. Para que se tenha uma ideia, se eu ingerisse alguma bebida alcoólica, eu chegaria a fumar 4 carteiras de cigarro num dia. E a média era de 3 carteiras de cigarro por dia. Isso num período de quase 50 anos, não tem pulmão que aguente. Pensou. Então, olhando uma tomografia de tórax, por exemplo, numa delas, a primeira palavra que surge é inúmeras, incontáveis lesões pulmonares. São bolhas enfisematosas, áreas de aprisionamento aéreo, onde o ar fica aprisionado, não sai, não entra. Não há troca de gases a nível das unidades funcionais do pulmão, que são como os cachinhos de uva, né? São os alvéolos pulmonares, onde o sangue passando por ali, nos condutos fininhos capilares, através de um pigmento da célula vermelha do sangue, que é a hemácia, ela tem um tropismo, uma atração pelo oxigênio e libera o dióxido de carbono no processo da hematose, a nível dos pulmões. É lógico que essa função em mim ficou seriamente comprometida. Muito. Porque o laudo dá-se incontáveis lesões, predominando nas partes superiores dos pulmões. Então eu tive já essa dificuldade aí, né? Músico, sempre gostei de marcenaria, como hobby, como atividade. E depois foi que eu, lá um dia, disse, vou estudar medicina. Mas uma coisa curiosa também, eu acabei de... Nesse tempo, você estava no Recife? No Recife. Mas eu queria retroagir um pouco no tempo para que tenha uma ideia assim de quantos parafusos estariam faltando na minha cabeça, né? Na minha época, na nossa época, havia o curso de admissão ao ginásio e os 4 anos de curso ginasial, depois tinha o técnico ou o científico. O problema é que eu ficava em segunda época e ia reprovado em matemática todo ano. Né?
E meu pai disse, meu filho, você dá mais para escrever, quem dá mais para matemática são seus irmãos. De fato, meus irmãos, um já partiu, na época da pandemia, se formaram em engenharia. E eu fiquei com aquilo, eu digo, peraí, o pai é o mesmo, a mãe é a mesma, a cabeça é a mesma, só que não dá para matemática. Pai, compra aí o livro de matemática aí. Eu digo, para quê, meu filho? Eu vou ensinar esse negócio. Tá doido. Eu peguei aqueles livros e passei uns 2 a 3 anos com eles. Lá um dia papai sai e eu peguei uma folha de Duratex, pintei de verde, botei uns barrotes assim, fazendo uma moldura, né? Naquela época, caixa de giz, cada giz desse tamanho. Sim. Era um pedaço de madeira ligado a um feltro. Papai passou e me viu dando aula de matemática, ali alunos particulares. Alguns anos depois eu disse, papai, aluga aí uma escola que só funcione pela manhã. Por quê, meu filho? Eu vou colocar um cursinho. Cursinho, naquela época era artigo 91 ginásio, 99 é o científico, hoje é NEM, é diferente, e pré-vestibular para todas as áreas. Papai olhou assim e disse, é um colégio que só funciona de manhã. E ele alugou, disse, o camarada ensinou a matemática, vou lá. Uhum. E eu resolvi colocar esse curso no bairro de Afogados. Depois de algum tempo, chega um cidadão lá procurando quem era o responsável por aquilo ali. Eu disse, sou eu. Não, mas eu quero falar o responsável, era muito jovem. Sou eu. Tudo, né? Ele só ouviu lhe oferecer, porque ele construiu um prédio lá, 3 andares. Até o nome do prédio é Edifício Fatinha, né? Sim. Ele disse, eu ouvi lhe oferecer o primeiro andar todinho para alugar, não quero nem fiador. Porque ele disse, você chegou aqui, sua empresa cresceu bem, com um excelente conceito na praça, e eu ouvi lhe oferecer, meu curso era lotado. Porque eu fiz algumas inovações. Sim. Peguei um tipo de plástico, né, que me fugiu o nome do... Uma tela, né? Sim. Tem preto contorno, tem pé lá, usei uns projetor de slides, fiz umas inovações. Eu sei que eu dava o curso para todos os pré-vestibulares de todas as áreas. Digamos que o curso lá de nível cobrasse assim, vamos dizer, 350 por mês. Eu cobrava 35, ainda dava as apostilas de todas as matérias, toda semana. Aí não tinha concorrência. Porque eu achava que aquele pessoal que tinha menos poder aquisitivo precisava de uma oportunidade também. Sim. Bom, passaram-se os anos, depois de formado, um colega de turma, por sinal, ex-catedrático, lá da universidade, meu colega de turma, ele resolveu escrever um livro comemorando os anos de formatura, que cada colega desse uma narrativa de algo assim especial, né? E quando ele me falou, eu mandei, mas não lembrei nem de falar sobre o curso. Ele me telefona chateado. Mas, rapaz, você com uma coisa dessa? O que foi, rapaz? Você pediu alguma coisa? Mas que coisa é essa? Você não falou. Que curso? Mas você perdeu o juízo? Foi que houve? Como é que você deixa de falar naquele curso, rapaz? Eu ia andando pelo corredor da faculdade, veio um jovem me abraçar, disse, professor, que bom eu achar o senhor aqui. Se não fosse aquele curso, eu não estava aqui. Já pensou? Você tem ideia de quantas pessoas entraram na faculdade por conta daquele curso? Foi aí que eu vim me dar conta. Quer dizer, da importância. Porque, por sinal, até o Marcelo viu uma das fotos da sala de aula nesse curso, né? Eu levei um professor da Faculdade de Medicina para dar uma palestra lá e a sala recebeu o nome dele em homenagem a ele. Pois bem, isso teve relação com a minha vida, minha maneira de olhar as coisas na área médica. Me dedicando sempre, eu tive um olhar mais voltado para as classes menos favorecidas, apesar de que tive meu consultório
nos bairros de elite do Recife. Mas com o tempo eu passei a me dedicar, como atualmente eu faço ainda, estou completando 80 anos esse ano, e 50 anos de atividade médica, né? Ah, pensou? E eu resolvi morar perto do local onde eu trabalho, e eu trabalho com pessoas assim de menor poder aquisitivo e... Você conservou aquela mesma cultura da matemática? Porque a minha maneira de pensar, eu vi assim, eu digo, olha, o melhor método que eu encontrei de trabalho durante esses quase 50 anos de vida médica foi o participativo. Ou seja, trabalhar em equipe com o meu paciente. E o melhor medicamento que eu encontrei durante todos esses anos, eu encontrei esse medicamento, o título dele, o nome é Informação. Informação. Ou seja, nesses 50 anos eu não vi nada que tivesse mais impacto no resultado daqueles pacientes que eu acompanhei, que tenho acompanhado, do que um método onde ele participa num trabalho de equipe comigo e onde eu lhes prescrevo ou administro Sim. a informação da melhor forma que me for possível. Então, eu creio que até hoje eu não me arrependi dessa ótica, né? Dessa Sim. maneira de encarar isso aí. De sorte que eu sempre procuro estabelecer o diálogo, procuro conversar, se bem que o exame médico começa quando o paciente entra no campo de ação do médico, de visão. Sim. Por exemplo, o paciente entrou à porta do consultório, ele não sabe que já começou a ser examinado. A maneira que ele se movimenta, se tem algum defeito ortopédico, alguma coisa que aponte para algum problema neurológico, alguma coisa que aponte para algum problema hepático, como os olhos ictéricos, ou um problema cardiovascular, como nós temos o tronco braquicefálico, o engurgitamento de artéria carótida com veias jugulares, que é o tronco braquicefálico. Enfim. Já começa a estudar. Porque entrou com uma certa proporção entre o que observa a proporção entre altura e peso, até que ele chega à cadeira e senta e começa o diálogo. Ele não sabe que o exame dele já começou um pouquinho antes. Mas não é todos que fazem isso não, né? Você tem essa é qualidade. A linha que veio essa coisa. Aí é que mora o segredo do sucesso, né? Que você tinha com seus pacientes. Pacientes. Por exemplo, eu sempre uma pessoa meio desligada. Certa ocasião, um paciente meu chegou e disse, olha, doutor, eu encontrei lá um recorte de jornal, tinha o retrato do senhor. Eu digo, foi isso. Estava lá na biblioteca, ali, Castelo Branco. Onde? Um quadro lá de aviso. Ali ficam os artigos mais importantes, não sei o quê. Eu digo, que história é essa? E aí foi me levar uma cópia lá. Foi o dia que o Diário de Pernambuco inaugurou a impressão a cores. Nessa época eu tinha um consultório na Ilha do Leite. Então foram me procurar para uma entrevista sobre um tema lá. Isso tomou a página inteira do primeiro caderno de domingo do Diário de uma Pernambuco. edição histórica. Eu fiquei espantado. Foi uma surpresa para você. Para mim, mas logo eu. Outra ocasião me convidaram para, dentro da vivência médica, as coisas, me perguntou o que tinha assim de diferente, né? E me convidaram para uma entrevista na televisão universitária. E era uma espécie de debate com um professor meu, catedrático, um homem altamente preparado, uma mestra em nutrição, e eu lá, recém-formado, como estudante. Aí tem uns colegas que dizem, rapaz, você perdeu o juízo, vai para ali. Eu digo, rapaz, se eu fizer muito feio, eu acho que o problema é mais com ele, que me ensinou muito bem, sabe? E fui para lá para esse negócio. Então, a minha vida profissional tem esse... Você teve... É uma coisa sua, né? Você fazia isso porque você aprimorava... Era uma coisa natural, né? É uma
uma coisa assim, sabe? Um modo de ser. Sim. Não era uma coisa calculada do meu dia a dia. Claro que a gente vai somando, né? Vai aprendendo a cada dia. Certo. Olha, aqui tem um monte de gente, eu só vou mostrar aqui o pessoal que está assistindo aqui. Cleonilda, ela está assistindo de uma cidade chamada Capoeiras, próximo a Garanhuns, ela está escutando o programa. E quem está chegando agora e está maravilhado com a entrevista, gostando do assunto, é o padre Ivaldo Isaías, o padre aqui da cidade. Ele ali, está ali, o padre Isaías, Ivaldo Isaías. E ele diz assim, doutor Paulo, me fala um pouco sobre a homeopatia na medicina tradicional. A homeopatia? Sim. Bom, a aloterapia seria um tratamento mais generalizado, quer dizer, nós teríamos substância, tratamento. A homeoterapia já vem homo de semelhante, de igual, de parecido. Eu não tenho muita experiência nessa área. Sim. Houve até uma época onde se falava muito de uso do próprio sangue para se injetar no corpo. Já ouvi falar nisso, né? Não tenho muita experiência, nem adoto isso na minha prática médica. Cientificamente não tem nenhuma comprovação assim? Eu não tenho conhecimento. E sobre a homeopatia, assim, tem muita gente muito tradicional que eles não toma medicação alopata, né? Só mesmo aquela tradicional. Agora tem os medicamentos chamados naturais, né? Sim. E, por exemplo, porque se diz, olha, isso é vegetal, isso é do vegetal, o importante no medicamento é a substância que está sendo usada. Né? Então, não existe aquela... Eu não tenho aquele preconceito contra os recursos terapêuticos que provenham de coisas naturais. Sim. Uma silimarina, não tenho esse tipo de coisa. Uhum. Agora, na questão da autohemoterapia, de tratamento usando o próprio sangue, o que eu quero dizer é que eu nunca usei desse processo na minha vida profissional e é uma parte que eu não tenho assim... Não recomenda assim? Não recomenda, né? Na realidade, não recomendo. Pois o padre, fica aí a dica, né? E eu quero avisar toda pessoa que está assistindo e que queira fazer uma pergunta ao doutor Paulo, que a hora é agora, viu? Vocês vão ter um consultório em casa via a MCM TV. Então, você que tem alguma pergunta a fazer, tem alguma curiosidade, nunca fez, mas tem alguma curiosidade, então está aberta a sua chance de fazer a pergunta. Você pode fazer a pergunta pelo chat, também pode fazer a pergunta direto, entendeu? Se você quiser fazer, você entra no link que Marcelo vai deixar aqui, ele vai deixar o link do programa, e quem quiser entrar ao vivo, pode entrar e fazer a pergunta ao vivo. Aí fica aqui nós três. Sim. Valdeci Alencar, né? Está dando boa noite. E especialmente ao amigo Dr. Paulo. Conhece, né, Valdeci Alencar? Boa noite. Pois é. Vocês conhecem, né? Então a gente já é conhecido. E a Luiz Almeida está dando boa noite também. Boa noite. Viu? E o pessoal está participando aqui. Viu? Quem quiser participar, entra no número, se quiser entrar ao vivo, e se não, entra no chat também. Então, doutor Paulo, olha aqui, esse é o telefone para quem quiser entrar ao vivo, viu? É o 0879-9966-2699. Quem quiser entrar ao vivo aí fica aqui com a gente. Mesmo você de casa, de onde você estiver, você pode fazer a pergunta.
esse número. Você entra no número, Marcelo, manda o link. Tá bom? Então, eu até estendo a oportunidade para a Késia, que lá de São Paulo, que ela gosta muito e ela tem muitos problemas assim, de saúde, ela sempre, ela disse, eu vou ver se eu faço pergunta ao doutor. Então a oportunidade é agora, fazer algum problema. Vanderlei está dizendo, doutor Paulo, que vem a ser dor no ombro, quadril e calcanhar. Eita, logo tudo, olha, a receita completa. Eu gostaria... Eu acho que ele está passando por isso. Eu gostaria de começar a responder essa pergunta dizendo o seguinte: se alguém me perguntasse, doutor, eu estou com dor de cabeça, o que é que pode ser? Umas 100 coisas diferentes podem causar uma dor de cabeça, uma cefaleia. Sim. Uma dor no ombro, uma dor articular, pode ter causas variadas. Em medicina não existe isso de isto é aquilo. Sempre várias coisas podem ser causa de várias coisas. Mas há um detalhe. A maioria, grande parte dos pacientes a quem eu presto assistência, eu percebo um nível bastante elevado de ansiedade. Tem a ver com isso? Veja, nós passamos o dia ouvindo muitas vezes o que não nos agrada e vendo o que não gostamos, de qualquer lugar do mundo. Sim. Pois o que passa diante dos nossos olhos, nós não gozamos da visão, vemos. O que ouvimos, às vezes um ruído, um barulho, não deixamos de ouvir, temos audição. Agora, há uma diferença entre ver e olhar, entre ouvir e escutar. Eu escuto algo que me interessa, algo que me agrada. Eu olho algo que me chama a atenção por sua beleza, tal. Vejo que me desagrada, um desastre. Só que eu nunca vi ninguém com a válvulazinha de panela de pressão na cabeça. Então nós estamos a absorver, a receber estímulos, principalmente pela audição, pela visão, e eles se acumulam, causam determinadas tensões, que, vamos dizer assim, transbordam via subconsciente e são espalhados no corpo através das chamadas manifestações psicossomáticas. Dentre as quais podem surgir dores musculares, porque são vários órgãos de choque, diríamos assim. Poderia surgir o que nós chamamos de parestesia, uma sensação assim modificada, uma dormência, formigamento de extremidade. Por exemplo, a neuropatia. Patia, vamos dizer que termina com patia, doença. Neuropatia, doença de nervo periférica da extremidade. Então, poderia ter, por exemplo, de causa tóxica, medicamentosa, alcoólica, diabética. Mas esse transbordamento poderia fazer sentir uma sensação dessa de formigamento, dormência na mão. Poderia dar uma dor no estômago, produzir uma dor no estômago. O paciente foi lá e disse, doutor, eu estou com azia tremenda. Sim. E para ele, até prova em contrário, uma azia é igual a gastrite. Porque, primeiro que gastrite não é uma doença só. É um conjunto. Um conjunto. Vários tipos. Mas a cabeçada do paciente é azia. Segundo, que sendo uma doença muito frequente, é muito comum que ela venha associada a outras queixas muito frequentes. E o paciente atribui que aquelas queixas significam aquilo, que ele fez submeteu uma endoscopia digestiva alta e foi observado uma gastrite e ele sentia determinadas coisas que ele vai passar a associar aquilo. Associar com aquilo. Então, por exemplo, ele diz, olha, doutor, é uma azia terrível o dia todo. Bom, o estômago ele é revestido pelo muco,
a parte interna, que protege a sua parede da agressão ácida. A parte que está acometida por um processo inflamatório, esse muco não adere perfeitamente. Sim. Então ela fica exposta à ação do ácido. Por consequência, no estado de vacuidade, com o estômago vazio, no intervalo das refeições, é natural que ele vá sentir uma azia maior, um incômodo maior. E quando ele se alimenta, ele obtém um pouco de alívio. Por quê? Porque esse ácido se mistura com o alimento, é menos ácido em contato com a área exposta. Aí alivia um pouco. Agora o paciente, não, doutor, pode ser a hora que for. Eu acabei de comer, o estômago já está queimando. Então o médico já deduz, já analisa que ele está sentindo realmente aquilo, mas o problema está no estômago, mas não é por causa do estômago. Sim. O estômago está sendo órgão, digamos, de choque, onde o cérebro está descarregando aquela tensão. Um outro seria o chamado cérebro abdominal. O intestino está localizado no intestino. Ligação muito estreita entre intestino e mente. Então, o paciente passaria a apresentar, durante alguns meses, alguns dias de diarreia e normalizava. Ou prisão de ventre e normalizava. Ou diarreia alternada com prisão de ventre e o período de normalidade isso por vários meses. Eu não sei, não é por maldade, mas geralmente o brasileiro olha para o outro e quando vê assim que está um pouco pálido, ele olha assim, puxa, rapaz, você está branco. Você está branco. Procura um médico, porque eu conheço um cara que tinha isso e geralmente é uma coisa ruim, viu? Mas ele não faz isso por mal, é o costume que a gente vê por aí. E ele olha um caso dele e diz, rapaz, procura um médico, esse troço aí, eu conheço um cara que é isso, aí lá vem o negócio. Pois bem, isso seria um diagnóstico possível, aí seria síndrome do intestino irritável. Sim. Ou seja, o órgão de choque do estresse, que estava, digamos assim, transbordando Então, no vem cérebro, da mente estava também. descarregando lá. Um aviso, porque, por exemplo, a dor tem uma importância, ela diz alguma coisa que É um errada. sinal. Cerca de 30% dos hipertensos não sentem nada. E se ele não tiver aquele hábito, cuidado de fazer um examezinho todo ano, e se tiverem os exames normais, ele repetir no ano seguinte, ou só acompanhar aqueles que apresentaram alguma alteração, ele não vai fazer coisa nenhuma. E quando de repente ele vai sofrer um acidente vascular, porque a pressão está na estratosfera e ele está não sentindo sente. nada. Então a dor tem sua importância aí. Então quando pergunta, eu estou com a dor articular no ombro, Sim. outra no quadril, Sim. olha, ele pode ser uma poliartrite, uma artrite de inflamação, de várias causas. Pode ser um problema postural, pode ser um problema de desgaste da articulação, pode ser um problema da chamada lesão por esforço repetido, devido à atividade profissional que ele exerça. Então, cada caso Aí pode sentir, é um caso. no caso, a pergunta do Vanderlei, que pode sentir problema no ombro, pode ser no quadril. No quadril. No calcanhar. Outra coisa importante, a densidade do colchão onde ele dorme. Por exemplo, a coluna tem suas curvaturas normais. E se eu usar algo com a superfície para dormir muito dura, a coluna só vai se apoiar em determinados pontos. O peso do corpo ali. Obviamente, é sobrecarregando, traumatizando mais certos pontos. Quem vive muito, assim, em computador, que fica numa determinada Exato, a posição. posição viciosa, que vai produzir, inclusive, com o tempo, desvio de coluna. Os vícios posturais terminam causando desvio, escoliose, cifose, né? E também, se ele dorme numa cama que mole demais, a parte mais pesada do corpo, ela afunda mais. Isso cria, porque nós temos muitos músculos que são pares. Um distendido, um encolhido. Aquilo gera um espasmo, que gera dor, que gera espasmo, e daí começam as coisas. E também a musculatura é um órgão de choque de estresse. Muitas dores no corpo, na musculatura,
elas têm que ver com o estresse também. Também. Eu tenho visto isso. Então, eu acho, aí o senhor falando assim, eu me lembro que uma das doenças piores, às vezes, não é nem aquela visível, né? É aquelas invisíveis, né? As doenças invisíveis É a pior. são as mais traiçoeiras. Mais traiçoeiras. Eu já vi casos de a pessoa chegar e dizer, olha, eu vim trazer aqui a minha mãe, uma pessoa, digamos, de 40 anos, vai levar a mãe de, vamos dizer, 70 anos. É porque ela não gosta de médico, não faz exame nunca, não quer saber de fazer exame. E eu trouxe aqui para fazer exame. Enquanto elas estão conversando e eu observando, aí eu me levanto para fazer o contorno, para me aproximar dela. De repente ela cai morta na minha frente. Meu Deus. E não estava sentindo nada. Nada. Causa mais provável, tromboembolismo, ela tinha um coágulozinho lá, não sabia, não fazia exame, desprendeu-se o fragmento e tromboembolismo. Já pensou? Então, as doenças silenciosas são As perigosas. as perigosas. E aquelas que nos dedos, aquela dormência nos pés, por exemplo? Pronto, são as chamadas Isso é- parestesias, dormência, formigamento. Isso podia ser de causa tóxica, excesso de álcool, diabética, a neuropatia A diabetes causa isso também. não é? Determinados medicamentos, efeitos colaterais, não existe medicação inocente. Sim. O médico, quando vai prescrever, ele faz um balanço A- das vantagens e desvantagens. Não existe medicação inocente. 100%, né? Não existe. Não existe. Toda ela tem uma série de efeitos colaterais e que o Quer médico dizer, vai fazer uma... nem sempre é problema de coluna. Podia estar com dormência, é coluna. Eu chego a dizer que só há um beneficiado quando a pessoa pratica a automedicação. Esse beneficiado é quem comercializa o produto consumido. Tá. É o único. Porque para ele mesmo, Ah. se serviu para alguém, não adianta. Até porque tomar um medicamento para passar simplesmente uma dor, eu estou dizendo ao organismo, cala a boca e não reclame. Ele fica guardado A ali. bronca vai crescendo ali. É como a dor de cabeça, né? Exatamente. Aí, Pode. toma o Doril, a dor sumiu. Subiu. Agora vamos ver por que essa dor de cabeça. É, o que é que está provocando isso? Quase 100 coisas diferentes podem produzir dor de cabeça. Então, o fato de se eliminar uma dor não significa que resolveu o problema. A solução geralmente não vem de fora para dentro, Sim. vem de dentro para fora. O paciente tem que ser esclarecido do porquê da dor, da importância da dor e direcionar todo o trabalho em equipe do médico e paciente. Isso, cada um tem seu processo, eu respeito. O meu método é esse: direcionar o meu trabalho em equipe com o meu paciente para a causalidade do que ele tem. Sim. Que hoje é pouco isso. Poucos médicos que trabalham com essa metodologia, né? Porque, Não veja, tem tempo, é rápido, é veja. corrido. na realidade, porque somos obrigados a ir a vários lugares para trabalho. Como eu, com essa idade de criança que eu tenho, já me aposentei em alguns lugares e fiquei com mais tempo. Sim. Embora que, mesmo no período de atividade, eu sempre dei muita atenção, e qualquer médico, acredito que faz isso, na inspeção, é quando o paciente entra no campo de visão do médico. Ele não sabe que o exame dele já começou. Sim. Ele está entrando no gabinete, o exame já começou. O médico já está observando. A maneira dele caminhar, de gesticular, a coloração da mucosa, determinadas contraturas, de gil de comissuras. É E vai por aí. incrível. É incrível. Né? O corpo fala. O corpo fala. É. Então, aquela coisa de você sentir uma dor e procurar só resolver aquela dor sem investigar. É dar um cala-boca do organismo. É como tem um remédio chamado, se não me engano, corticoide, né? Corticoide, uma faca de dor muito útil e também Tira a dor na hora, mas em compensação, ele fica guardado lá. todo medicamento ele tem seu preço. Nós temos que fazer uma ponderação, uma análise do somatório das vantagens e das desvantagens.
Não existe medicamento inocente. Sempre. Agora, existe o medicamento indicado e o contraindicado. E o principal deles é a automedicação. Aquela que você usa sem uma orientação. Esse será sempre contraindicado. Deu certo para fulano, então vai dar. Foi bom para... Olha, eu tenho uma coisa, alguma doença que eu acho que é a mesma que fulano tem. Eu penso que é. Foi bom para mim, toma isso que é bom. Primeiro, existem doentes e não doenças. Cada pessoa reage de uma maneira. Sim. Primeira coisa. Segundo, uma medicação pode ser um santo remédio para mim e um veneno para o outro. A mesma medicação. Dependendo do organismo. Do que nós chamamos comorbidades, quer dizer, outras doenças que o paciente tenha, ou sensibilidade individual, pode ter uma alergia, pode ter um choque anafilático, e essa medicação levou a quê? Uma catástrofe. Certo. Ou então o camarada pega um comprimidinho lá dentro do inflamatório, com o estômago vazio, ele não sabe que tem uma lesãozinha lá no estômago. Eita, Vai sério. ter um sangramento, uma consequência mais séria. Daniel Fitt está dizendo, doutor Paulo, eu não sei, essa pergunta é meio pesada. Doutor Paulo, o que faz mal? Bebidas alcoólicas ou maconha? Veja bem, todo remédio... Diz que a maconha é bom, é remédio, né? E muito veneno é remédio. Depende da dose. É verdade. Já dizia Paulo de Tarso que pequenas doses de vinho era salutar para o Saudável, estômago. No entanto, a sensibilidade ao álcool varia de pessoa a pessoa. Como a reação às doenças variam de pessoa a pessoa. Então, uma pessoa que tolera uma determinada quantidade de álcool, bebida alcoólica, para outra já é uma catástrofe. É tanto que a reação de embriaguez é muito diferente, né? Tem gente que toma 3, 4, 5 cervejas e fica bonzinho. Tem outro que toma um copo e já fica tonto, né? Exatamente. E outra coisa, a tolerância hepática, né, do fígado, varia muito. E os danos silenciosos, que o paciente está sentindo nada e o fígado dele lá está começando a ter problemas, alterar determinadas taxas que o médico vão mostrar ao médico que algo está fora do lugar. Mas o paciente não sente nada. Eu tenho pacientes jovens que, olha, está explodindo de saúde. Mas já está gerando alguma coisa. O fígado dele, rapaz, se cuida, porque você deve ter tanto tempo, não sei quanto, calculadamente, mas você caminha para uma cirrose. Se demorar mais uns tantos anos, será um hepatocarcinoma. Numa pessoa da minha idade, de 60, 62, um check-up, quais seriam os exames requeridos para uma pessoa? Veja bem, de um modo geral, a pessoa deve partir de um princípio, tratar da saúde e não só da doença, já começa aí. Mas os exames gerais, o mais elementar, o primeiro passo possível, as taxas no sangue, colesterol total, triglicerídeos, ureia, creatinina, ver como é que anda a função renal, transaminases, TGP, gama-GT, outra enzima, substância que dá uma ideia da função hepática, a dosagem de vitamina D, importante na densidade óssea, dá uma olhadinha assim, pode ter sinais físicos, mas que pede de rotina, às vezes, para controle, avaliação T4, TSH, avaliar a tireoide. Mas eu diria o seguinte, uma consulta anual com o cardiologista, verificar a proporcionalidade entre peso e altura, porque, olha, se eu pego um exame de sangue para dosar o açúcar, e o limite máximo normal fosse de 99 miligramas, eu encontro lá ele em 102, 104. Eu tenho uma pulgazinha aí atrás da orelha da possível intolerância ao açúcar. Aí eu olho um pouquinho lá o triglicerídeo, que é outro tipo de gordura,
pouquinho aumentado. Eu olho o colesterol total, outro pouquinho. Aí pouquinho não tem problema, veja que eu estou juntando pontinhos. Aí eu olho uma desproporção entre altura e peso. Eu olho a circunferência abdominal. E se ela tiver de 102 para lá no homem, eu já começo a pensar num conjunto. Sinais é aquilo que o médico vê. Sintomas é aquilo que o paciente Sente. relata, sente. Quando eu junto as duas coisas, eu posso dizer que eu tenho uma síndrome diante de mim. E esses sinais aos quais eu me referi agora poderiam estar relacionados a uma síndrome chamada metabólica, que está na base da causalidade de todas as doenças cardiovasculares no mundo. Já pensou, rapaz? Então, de coisinhas assim. Ah, mas só um pouquinho a barriguinha, e triglicerídeo não dói. Outra coisa, eu vou fazer uma dietazinha, mas uma vez sozinha não vai fazer mal, não dói. Ele vai perdendo, por exemplo, o triglicerídeo, por exemplo. Eu olho que a gordura animal vai alterar a dosagem de triglicerídeo e de glicose no sangue. Mas no caso do triglicerídeo, a bebida alcoólica vai alterar. Também. O açúcar vai alterar. Ah, mas eu não sou diabético, mas comer doce vai alterar. O excesso de peso vai ter relação com isso. Então, a falta de atividade física, o sedentarismo, caminhada, os inimigos tal. da saúde, né? Então, se eu começo a juntar as coisas, porque é o seguinte, as pessoas se impressionam porque dizem, ah, isso causa isso. Em medicina não existe nunca nem sempre. Então eu posso dizer, isso vai causar isso, não existe. Nenhum fator de risco isolado produz doença nenhuma, como nenhum fator de proteção isolado. Por exemplo, fibra. As fibras são importantes para o intestino porque estimulam o peristaltismo, quer dizer, as contrações do tubo digestivo que impulsionam o conteúdo, porque a digestão é o desmonte do alimento até sua forma mais simples, que passa do aparelho digestivo para a circulação e leva para nutrir o corpo. Ora, se eu pego e digo, as fibras são boas, elas ajudam a prevenir o câncer de cólon, quando nós nos referimos ao intestino grosso, elas combatem uma prisão de ventre, ou ajudam a combater. Nesse caso, elas vão prevenir a hemorroida, ou a piora delas, ou uma fissura, não, uma coisa vai emendando na outra. Aí eu digo assim, bom, se elas são boas para câncer, então eu não vou ter câncer. Não, senhor. Nenhum fator de proteção isolado não protege contra coisa nenhuma. Como nenhum fator de risco isolado. Mas o somatório, quanto mais o acumulado de proteção ou de risco, lógico que mais risco ou mais protegido eu estarei em relação àquela determinada doença. Então, o que é que eu aconselho geralmente? Trate da sua saúde antes que a doença. Agora, se doente, maior atenção dê à sua saúde. Exames periódicos. Eu não estou sentindo nada, aí é que está o problema. Porque diabetes não dói. Não. Quando ela vem produzir dor, neuropatia e alteração da sensibilidade, parestesia, esformigamento, Na vista. o negócio já está, né? É. Como, por exemplo, eu posso ter a pressão lá em cima e não sentir nada. Como também eu tomo meus medicamentos para pressão, está tudo de ordem, de repente a pressão foi lá em cima. Foi o que aconteceu? Eu tive uma contrariedade e o fator emocional mexeu. O que importa é que deu o pipoco, foi lá em cima. Então tem que tomar alguma providência para que essas coisas que a gente está sujeito a cada dia, o estresse, o qual que eu falei, que aumenta a cada dia, à medida que o progresso vem, que a agitação nas grandes cidades. Então, o estresse está na base das coisas que começam a mexer com a saúde das pessoas. Nesses meios de comunicação existe muita informação a respeito da diabetes, né? E tem até especialistas dizendo que tem a cura para a diabetes. É verdade que existe a cura? Cara,
Já se falou em cirurgia até para diabetes. Respeito quem pensa em contrário. Agora, se me perguntar se eu acredito, é diferente. Respeito quem pensa em contrário. Sei. É muito marketing também, né? O que eu digo é o seguinte: medicina tem nunca nem sempre, prevenir é melhor do que remediar. A pessoa deve cuidar-se exatamente quando não sente nada. Porque quando já sente, tem alguma coisa que está fora do lugar. Por exemplo, eu posso pegar umas taxas dessas com colesterol da pessoa inteiramente normal e dizer, ô amigo, não abuse de gordura não, porque seu colesterol pode subir. Isso não é bola de cristal não. Eu peço colesterol total e frações. Se eu olho uma fraçãozinha lá alterada lá embaixo, eu já estou encontrando um sinal de desperturbação, lipidemia. Dislipidemia, uma perturbação do controle dos níveis de lipídios, de gorduras no sangue, na circulação. Então, se eu encontrei um sinal precoce, é melhor que eu feche a porta antes de ser roubado. Sim. Outros chegam para mim e dizem, doutor, estou fazendo a dieta direitinho. Eu, inclusive, queijo só como branco. Eu digo, palho, por exemplo, pois não está fazendo nada, passando manteiga no focinho do gato. Porque o queijo coalho é feito de leite integral. Ou seja, eu deixo comer aqui como ali. Não está adiantando nada. Você tem que comer o ricota. Mas eu não gosto, meu amigo. Comer se come por prazer, mas principalmente por necessidade. Então a dieta por necessidade tem que ser equilibrada. Como tudo tem que ser equilibrado. Tudo. Não ser como diariamente numa mesma coisa. Não que aquilo tem. ali vai ter um acúmulo, né? Outra coisa, o médico às vezes prescreve uma dieta, o paciente chega lá, corta 200 coisas a mais porque não gosta. Chega lá, magro, perdeu o peso que só... Peraí, eu pedi que tirasse... Não, mas esse aqui eu também não gosto. Peraí, meu amigo, não pode fazer um negócio desse. Você não vai comer uma coisa porque gosta, você come o que é necessário. O que é necessário. Você desbalanceia uma dieta e a coisa vai bagunçar. E essa medicação de inibidor de apetites, né, que tem muito, né, que muita gente usa, né? Isso prejudica? Prejudica. Eu disse que não existe medicação inocente. Inocente. Né? Uma das causas de apetite exacerbado, por incrível que pareça, é a ansiedade, o estresse. Uma das causas. Mas, quando o apetite está um pouco aumentado, e geralmente tem algum estresse, geralmente, nem sempre. Vamos balancear essa dieta? Vamos afastar coisas que têm mais facilidade de aumentar o peso. Vamos aumentar a atividade física sem exagero. De tal sorte que uma coisa é um ajuste sobre vários ângulos, sobre vários aspectos. Sei. O problema na medicina é esse. Isso não é isso nunca. Em medicina não tem nunca, nem sempre. Eu dou muito valor a essa questão de cuidar da saúde e não esperar que adoeça. E se adoecer, não tome decisões de cabeça. Eu não como isso que eu não gosto, porque comer é uma necessidade. Uma dieta equilibrada é uma necessidade. O paciente não sabe que a perda de peso rápida traz muito prejuízo. Devagar se vai ao longe. O indivíduo perder... eu já fiz isso, já fiz essas loucuras de fazer um regime do suco verde, 7 dias, aquele processo que ele bota na internet, e eu entrei naquela em 8 dias, eu perdi uns 8 quilos, era 1 quilo por dia, mas passei uma fome tão triste que quase morro. Eu não acredito que um negócio desse faça bem. Sinceramente, eu não acredito. Eu prefiro uma perda de peso lenta e mantida, porque ela implica numa mudança de visão, de postura, de conduta
Porque se a conduta varia, eu faço a dieta agora, mas uma vezinha só eu saio, eu estou me enganando. É aquele efeito sofona aqui muitas vezes, né? Tem que ter a consciência, é necessário fazer isso e dessa maneira. Então, ou fazemos ou não. Porque numa dieta nós nos privamos de coisas que gostamos. Agora, privar do que gosta, para não adiantar nada, se enganar, porque na hora que eu dei uma saidinha já bagunçou lá. Sim. Vai haver um enrijecimento progressivo das artérias, e isso sobrecarrega o coração, porque quando o coração joga uma bomba, ele bombeia uma onda de sangue na árvore circulatória, ela tem uma determinada dilatação, e aquele setor que dilatou, ele se contrai, porque é elástico, impulsionou para o seguinte que dilatou, e aquilo vai auxiliando o trabalho cardíaco. Enquanto numa academia eu vou fazer exercício físico, vamos aumentar a musculatura do corpo, mas no coração é uma coisa diferente. Quando a musculatura cardíaca fica hipertrofiada, ela aumenta, o espaço lá dentro, onde vai se colocar o conteúdo, do que vai ser proporcionado pela bomba cardíaca, ele diminui. A parede fica mais espessa, passa a exigir mais oxigênio e mais nutrição. O espaço que contém o sangue a ser bombeado diminui. Então o coração vai trabalhar muito mais para entre o momento que ele trabalha, quando ele se contrai, e quando ele se relaxa para descansar, é a hora que enche as coronárias, levando sangue, oxigênio e nutrientes para a parede. Ora, quanto mais espessa essa parede, mais nutrientes ela vai necessitar. Quanto mais espessa, o espaço que devia ser preenchido por sangue a ser bombeado, menor. Veja que a sobrecarga cardíaca vai aumentando. Uma coisa puxando. Aí por isso que aumenta a pressão. Não só aumenta a pressão, como acaba com o coração, né? Ele fica musculoso. Esse coração falindo aí. Por exemplo, um indivíduo que tem uma pressão 16/10, constante. Alterada. Isso aumenta o que nós chamamos de resistência periférica, é a perda progressiva de elasticidade da rede vascular, e isso aumenta o trabalho cardíaco, porque ele não conta mais com... Porque quando o músculo se contrai em torno dos vasos que nós chamamos, que conduz o sangue, né? Ele impulsiona o sangue arterial para frente, como a própria elasticidade do vaso. Se eu perco aquilo, eu vou perdendo, eu vou aumentando a sobrecarga do coração. Quando eu aumento, a musculatura dele aumenta. Quando a musculatura dele aumenta, ele se torna menos potente. Porque nosso coração são 4 bombinhas, né? 2 aurículas, a parte superior, e 2 ventrículos. Esses ventrículos são as bombas maiores, e o esquerdo vai bombear para o corpo todo. Então, eu acho não, a minha consciência como médico pensa dessa maneira, a prevenção é melhor do que o remédio, a informação é o melhor remédio. E a participação é o melhor método. Melhor. O Vanderlei, lá de Fortaleza, ele está fazendo uma pergunta aqui. Ele disse: doutor Paulo, gripe mal curada. Falar sobre a gripe mal curada. Quais os sintomas? Bom, em primeiro lugar, entender uma coisa. Que existem doenças que se parecem muito. Gripe com resfriado. Sim, é diferente. Resfriado não é uma gripe leve. Resfriado é uma doença viral produzida por um determinado tipo de vírus. E gripe é uma outra doença produzida por outros vírus, como influenza. Segundo, toda doença mal curada, o nome já está dizendo. Mal curada. Mal curada, o negócio não vai terminar bom. Tá bom. Então, uma doença mal curada é porta de entrada para outras doenças. No caso, por exemplo, ele falou em gripe, eu imagino, não é que talvez resfriado. Uma coisa que passa uma semana, 2, resfriado, tá, aquele negócio. Aí o que acontece?
Primeiro, a pessoa tem que ter uma boa ingestão de líquido, porque não existe melhor expectorante do que o líquido. A Pensa água. por aí. Ele vai ter uma diurese, quer dizer, ele vai urinar mais, ele vai eliminar, digamos assim, um lixo que não serve para o organismo, são os metabólicos eliminados pela urina. Ele vai diminuir a viscosidade de secreção que por acaso fique retido dentro da árvore respiratória, Sim. não é? Ele vai equilibrar a sua dieta de modo que ele tenha um aporte de vitaminas. Por falar em vitaminas, tem uma coisa interessante. Muitas pessoas amanhecem indispostas. E a primeira coisa que elas pensam, pelo menos o público que eu atendo, que é aquele menor grau de informação, eles acham que está faltando vitamina, porque eles amanhecem indispostos, ou fracos. Eles não percebem que eles sentem aquilo que não atingiram a fase profunda do sono. Eles não precisam fazer uma polissonografia para isso. É simples, fechou os olhos com a luz, as pálpebras olhar. Que é um sinal de excitação. Ingere geralmente muito café, cafeína é um estimulante. Então, ele não atingindo a fase profunda do sono, a finalidade do sono é o quê? Equilibrar o consumo de energia com o ganho. Então, o cérebro, o labirinto informa a posição que o corpo está, deitou, não havendo doença cardíaca nem respiratória, o que é que vai ocorrer? A frequência cardíaca vai diminuir, o ritmo respiratório vai ficar mais lento e a pessoa, o movimento peristáltico, aquele que eu falei que impulsiona o motorzinho, que impulsiona o conteúdo do aparelho digestivo. Chegou aqui, dilatou com o alimento, aí contraiu e empurrou para frente. Aí vai. Esse também para poupar gasto energético. Então, aquilo parou durante o sono. O labirinto informou a posição que está o cérebro. Aí o camarada foi dormir, mas não atingiu a fase profunda. Ele não descansou. E tem um probleminha também, não sei se você concorda, mas um negocinho que atrapalha muito isso é o celular, né? Vai Todos os motivos. Primeiro, a luminosidade do celular inibe a produção do hormônio do sono. Você vai dormir e fica, antes de dormir, pega o celular e fica mexendo. Isso aí, olha. Tela, televisão, celular é um tipo de frequência de luminosidade que inibe a produção do hormônio do sono, melatonina. Às vezes você estava com sono, mas viu um celular, uma coisa interessante, foi olhando, depois passou o sono, Claro. aí vira. Inibiu o hormônio do sono. Aí amanhece o dia quebrado. Ele vai achar que é falta de vitamina. Aí mete cuscuz com carne. Aí vai desequilibrar mais o peso. Aí Eu aumenta. estou fraco, é vitamina. E não sabe que não atingiu a fase profunda do sono. Rapaz. Vamos ver como é que está essa atividade diária, qual é a atividade de lazer, que atividade física ele pratica, que é absolutamente necessária a prática de atividade física. Então a saúde, ela é basicamente, ela se estrutura na informação. Agora eu estou entendendo o que você falou no começo. A informação é muito... É tudo. Ela chega para mim, doutor, eu quero vitamina, eu estou fraco, amanheço já quebrado. Eu vou examinar o camarada, eu vejo que ele não dorme, tem que dizer uma coisa, seu sono não é leve, né? Senhor. O senhor acorda fácil, senhor. O senhor amanhece indisposto, mas ó, quebrado. O senhor demora a dormir? Demora. Peraí, por que o senhor está perguntando tudo o que eu estou sentindo? Você já estudou o caboclo. Eu já vi, eu estou examinando o camarada. Já estudou o caboclo. já tá na mão. O camarada está lá e o pé balançando e a mão está assim, entendeu? Então, há que se ter uma leitura do que o corpo diz. Eu sou do tempo que dou muito valor a essas coisas. E é importante isso. Para mim tem sido nesses 50 anos. Aí o Vanderlei está dizendo aqui, e a gripe mal curada? Ela já é uma pneumonia? Olha, uma coisa interessante é que tem gente que diz assim, olha, eu estou com um começo de pneumonia. Sim. Ou o indivíduo Tá. tem pneumonia ou não tem. Não existe esse negócio de começo de doença. Quando ela vem aparecer, porque já existe. Porque tem gente que chega assim e diz, olha, disseram para mim que eu estou com começo.
Sim. Eu não conheço isso, ou está ou não. E quanto à gripe, como qualquer outra doença mal curada, ou ela com certeza está sendo mal cuidada, ou está havendo aí o que nós chamamos comorbidade, alguma outra doença que está tendo impacto naquilo. Ou o indivíduo não bebe água porque não tem sede, e não tem sede porque não bebe água. Olha para aí. Água alguma tem remédio, né? Muita gente não bebe água porque não tem sede, e não tem sede porque não bebe água. Agora ele começa a tomar uma porção de água como se fosse medicamento, de hora em hora, todo dia. Eu não estou com sede, mas vou tomar porque é como medicamento. Depois de um certo tempo ele recondiciona o centro da sede, passa a ter uma sede e uma ingesta mais adequada de líquido, com a melhor diurese é volume urinário, e com isso ele já evita um bocado de doenças e problemas. Inclusive essa gripe mal curada, com a secreção respiratória lá presa lá dentro, com certeza. Água nela. Ó, a água é um dos melhores expectorantes que tem, ele vai liquefazer isso, vai eliminar com maior facilidade. Outra coisa, ver se está havendo tabagismo aí, que prejudica o movimento ciliar, os pelinhos na via respiratória, que vibrando auxilia a expulsão da secreção da árvore respiratória. Doutor, e inchaço? Tem gente que se sentar 10 minutos, um pouco já fica inchada os pés. Bom, isso é existe uma coisa. Hoje, como tudo em medicina, tem várias causas. Por exemplo, eu posso ter um edema, um inchaço, por sedentarismo. Eu posso ter um inchaço, que eu chamo de ortostático, porque eu passo muito tempo sentado, o coração na perna é a panturrilha, a batata da perna. Sim. Então eu tenho ali a força da gravidade a puxar aquele sangue para baixo, e tenho o peso do corpo sobre a vasculatura aqui, e o coração é que tem que empurrar aquilo ali e trazer de volta, né? Sim. Então é claro que vai haver uma lentidão nessa circulação e um extravasamento de líquido para o intestício, que nós chamamos, para o interior dos tecidos. Por isso que a atividade física é importante, primeira coisa. Segundo, a postura, né, atividade. Também a vasculatura, porque com o tempo as veias começam logo a sofrer. Elas têm uma válvula, tem válvulas que quando o músculo contrai, empurra o sangue um pouquinho para cima e a válvula não deixa voltar. Mas se a válvula for bagunçando por conta da dilatação exagerada da veia, então isso já é outra causa de edema. Então causas vão se somando para causar determinada... Por isso que eu digo, mas você não tem nunca, nem sempre uma coisa não quer dizer outra necessariamente, são várias coisas. Então a primeira coisa que deve ser combatida é o sedentarismo, que tem a variz que não tem. O andar de bicicleta é um bom exercício? É um bom exercício, a caminhada. Não é? Mas qual é a melhor, a caminhada ou o exercício? Olha, o pior é o atleta de fim de semana. É aquele que não faz uma avaliação cardiológica, não tem o condicionamento físico e de repente ele vai fazer uma coisa que não tem o devido preparo, condicionamento, e ele pode ter o que nós chamamos de uma isquemia relativa. Quer dizer, ele precisava de mais sangue oxigenado ali na hora que não chegou, ele sofre um acidente cardiovascular. Muita gente morre, jogador de futebol, inclusive, né? Por causa disso, né? Porque era para o jogador estar imune de muita coisa. Por isso que sim, medicina não tem nunca nem sempre. Veja que ele tenha cuidado pela medicina desportiva. Agora imagine o que não cuida. Eu passo a semana todo dia com a vida sedentária, fim de semana eu vou bater uma pelada. Aí força demais, acha que acumulou durante a semana vigor, aí vai... Uma passadinha uma vez por ano, pelo menos, no cardiologista. É lá o seu eletrocardiograma, dependendo do que o colega encontre, seu ecodoppler, o limite, né? Seu teste ergométrico. Não é? Prevenir é sempre melhor. Melhor do que remediar. Mas olha, muita gente está assistindo, agora o pessoal não está escutando. Olha, gente, vocês fazem pergunta também. Aí fica escutando. Só o Vanderlei lá de Fortaleza que está fazendo pergunta, né?
Mas vamos fazer pergunta, você que está em casa, está bem sossegado, assistindo. Então, faça a sua pergunta e manda para aqui, para a gente desenvolver esse tema que é muito importante, né? Nem toda vez a gente tem um médico aqui para esclarecer determinadas coisas. Uma coisa eu já aprendi, tomar água, né? Importante. Tomar água e fazer exercício. E outra coisa, desenvolver a sede. Porque do jeito que espasmo produz dor, por exemplo, se a gente pega uma pedrinha, entra no conduto que vai do rim para a uretra, que é o ureter, entrou ali, machucou, causa dor. A dor causa contração, espasmo. Aí ele imprensou a pedrinha lá dentro, que causou mais dor, que gerou mais espasmo. Fecha um ciclo vicioso que só cede com antiespasmódico de ação imediata na veia. Então, a sede eu não tenho porque eu não bebo água. E eu não bebo água porque eu não tenho sede. Olha o ciclo aí que precisa ser quebrado. Eu tenho que reeducar esse centro da sede. Eu tomo água por necessidade e não porque estou com sede. Sim. Aí de hora em hora eu vou tomar um copinho. É como se fizesse uma limpeza no organismo, né? Exatamente, vai desenvolver outro hábito. Entendeu? E é bom para os rins também, né? É claro, o rim é um filtro. Ele limpa, né? Todo. É o filtro. Veja, por exemplo, que tem, quando se olha um exame de urina, aí não é raro se encontrar cristais de ácido úrico, oxalato de cálcio. Aquilo ficou uma areinha ali. Se a pessoa tem um bom volume urinário, aquilo é drenado através da urina. Agora bebe pouca água, aquilo vai ficando por ali, ó. E vai agregando. Daqui a pouco você tem um cálculo. A Igreja Presbiteriana de Redenção, aqui em Lajeado, está dizendo um profissional experiente é outra coisa. Faça pergunta também, rapaz. Faça pergunta também, que eu creio que muita gente tem curiosidade de alguma coisa. A gente sempre tem, porque na hora que a gente vai ao médico, geralmente ele já vai porque está doente. É. Ele já vai desanimado, triste, e ele já está se lembrando daquele sintoma. Ele não sabe o que vem a ser. Mas como você falou, isso é uma coisa que vai acumulando de vários pontinhos, né? E o principal que ele deve se habituar, se conscientizar, é tratar da saúde. Eu tiro por mim. Eu não como, eu não gosto de massa. Não gosto de. Como assim? Na casa dos outros. Pizza, macarrão. Eu não uso em casa. E o meu triglicerídeo é lá em cima. Puxa vida, logo a coisa que eu não gosto de massa e o triglicerídeo é alto. Veja, a hipertrigliceridemia, que é a elevação dos níveis sanguíneos de triglicerídeos, que é um tipo de gordura, ele tem origem genética. E ele aumenta não só com gordura, com massa. Porque aumenta o excesso de hidrato de carbono, aumenta o peso, a obesidade vai interferir nisso. Ele aumenta com bebida alcoólica, ele aumenta com doce, embora a pessoa não seja diabética, ele aumenta com sedentarismo, quer dizer, tem que ser um conjunto de coisas. Às vezes você não come aquilo ali, mas como não gasta, vai juntando, né? Vai armazenando lá. Armazenando. E outra coisa, a necessidade, em alguns casos, de que se use recurso medicamentoso. Por exemplo, eu já tenho paciente com triglicerídeo acima de 1000. Isso é um risco enorme, inclusive para o pâncreas, né? Pâncreas, né? O padre está dizendo assim, doutor Paulo, coração dói. O povo diz, né? Eu estou com uma dor no coração. É verdade isso? Existe essa... Veja bem, coração dói. Mas geralmente quando dói é para derrubar. Aquela dor... Porque, veja bem, a dor, a que mais se parece com a dor cardíaca é a dor da inflamação do esôfago, da esofagite por refluxo. Então, a crise de esofagite por refluxo pode mimetizar, pode simular uma dor cardíaca, porque a dor cardíaca tem determinadas irradiações, para o queixo, aqui para a mandíbula, para o membro inferior esquerdo, mas isso não tem nunca nem sempre, uma dor precordial em aperto, acompanhada de náuseas, sudorese, quadro típico.
Mas pode vir atípico. Sim. E pode vir um mal-estar. Então, no geral, quando o coração vem a doer mesmo, é para derrubar. É porque ele já está num grau bem avançado. É um negócio importante, tem que ser visto. Tanto é que primeiro vai se olhar o coração, depois é que vai olhar o esôfago. Eu posso ter uma dor no esôfago, quer dizer, causada por uma esofagite, de refluxo geralmente, e que simule uma dor cardíaca. E eu vou primeiro na dor cardíaca pesquisar por conta do risco de vida, que é muito maior, obviamente, Sim. numa dor de origem cardiovascular. O César Souza está dizendo como lidar com o problema da gordura no fígado. Veja, é uma das coisas que está sendo diagnosticada a cada dia mais. Mas, Ela é consequência, uma das consequências mais frequentes é o sobrepeso. a gordura no É fígado. o excesso de peso em relação à altura. Outra, a ingestão de bebida alcoólica. Da cerveja, por exemplo. E o que se chama esteatose hepática, que controlando o peso é o sedentarismo. Então começa a se combater essas coisas, porque eu posso ter uma gordura no fígado, que é a esteatose, eu posso ter ela associada a alterações de determinados parâmetros, taxas, que vão me dar uma ideia de como esse fígado está funcionando, por exemplo, alteração de transaminase, e posso ter, quer dizer, esteatose, aumento de transaminase, uma coisa, e posso ter a mistura dos dois, que seriam a esteato, gordura no fígado, hepatite, que já seria outra história, com outras consequências. Num determinado prazo, uma possível cirrose. Mais para frente, um hepatocarcinoma. Então, qual a causa mais frequente disso aí? Vida sedentária, sobrepeso, bebida alcoólica, diabetes descompensado, dislipidemia, alteração do colesterol, triglicerídeo. Ixi, Maria. Uma coisa vai puxando a outra. A gordura Então, no fígado. volta ao ponto inicial. Melhor remédio, formação, devo fazer isto, isto, isto. Segundo método, de que maneira? Aí é onde vamos trabalhar em conjunto. Rapaz, é coisa, viu? Se a gente não se cuidar, se você de casa não cuidar, cortar o mal pela raiz, não adianta. Porque quando vem resolver, quando vai para o médico, geralmente a gente quando vai para o médico já vai com a bengalinha, já está no finalzinho. Então a coisa fica muito complicada, né? Complicado. E os remédios, eles sempre, como você disse, é 2 pesos, né? Exatamente. O hidrotiazida para desinchar. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu falei sobre uma entrevista que foram fazer para mim no dia que o Diário de Pernambuco inaugurou a impressão a cores. Sim. E o título era o seguinte: excesso de medicamentos. Às vezes prejudica mais do que cura. Tem um grande número de marcas farmacêuticas, o excesso, no meu ponto de vista. Quer dizer, tudo demais é demais. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu viajei para o Belém do Pará e eu esqueci meu medicamento, que eu sou pré-diabético. Esqueci a metformina. Eu digo, eita, puxa. Você acredita que eu não tomei em 10 dias e não alterou nada? Não mudou nada. Eu digo, esse troço não está prestando não, é? Veja, normalmente, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação de níveis de glicose para início de controle de dosagem com 1 mês. Mas quando for para o lado de colesterol e triglicerídeo, a média seria 3 a 4 meses de intervalo para ver a resposta a uma dieta. E eu só deveria entrar com o medicamento no caso da dislipidemia, se realmente uma dieta bem feita não resolver. Eu não posso, pelo menos o meu ponto de vista é esse, usar uma medicação para
regular os níveis de colesterol, dizer, bom, agora não precisa porque a dieta está resolvendo e tirar. Ah, Eu não uso esse pensamento. porque o organismo ele segura por um Ou ele determinado tempo. precisa ou não. Se precisar é para a vida toda. No caso do diabetes, ou eu faço dieta correta, ou eu tenho atividade física correta. E se eu precisar de medicação, eu tomo corretamente, o preço virá. Não se pode parar assim. Não. Ah, eu tô me sentindo A bem. neuropatia diabética, eu já vi há muitos anos, né? Um prego desse tamanho, enferrujado, enfiado no pé do paciente, numa foto, que nem sabia nem que tinha enfiado aquele troço ali. Ixi. O chamado pé diabético. Insensível. Tinha que perder o pé, amputação. Quer dizer, chamado pé diabético. Então, sempre prevenir é melhor que remediar. Sempre fechar a porta antes de ser roubado é melhor. Antes de ser roubado. Então, cuidar da saúde. Então, ter disciplina no tratamento. Então, se eu sei que devo ter uma dieta, essa dieta não pode ir uma vezinha vou sair, não existe isso. Eu tenho que tomar uma decisão. O que é que eu pretendo? Controle disso, eu tenho que fazer isso, então vamos fazer. A alimentação. Tem gente que diz assim, de 3 em 3 horas, outro diz não, só é 3 vezes, outro diz não, só a primeira e a última refeição. Isso vale para todos, não? Primeiro, medicina não tem nunca nem sempre. Segundo, isso chama atenção para alguma coisa que vai chegar aí. Eu posso ter uma pessoa que só evacue 3 vezes por semana e ela não tem prisão de ventre. E eu posso estar diante de uma pessoa que evacua todo dia e tem prisão de ventre. E como seria isso? Se ela só evacuar 3 vezes por semana, sem esforço, com fezes normais, ela não tem prisão de ventre. Se ela evacuar todo dia com esforço, ela tem prisão de ventre. Se ela evacuar 3 vezes no dia, sem esforço, com fezes normais, não tem diarreia. Se ela evacuar 2 vezes com consistência diminuída, tem diarreia. Tem que ter. No caso da alimentação, se eu passo um longo período, além do que devo, com o estômago vazio, isso não é bom para o estômago. Se eu Mesmo sem sentir fome. Se eu abrevio demais, como demais, eu caio naquele negócio. Tudo demais é veneno. Espaço demais entre a refeição não é bom. Espaço de menos não é bom. Tudo tem um ponto de equilíbrio. Certo. O tipo de alimento, quer dizer, o balanceamento da dieta, e a frequência da ingestão do alimento. Muito bem. Gente, que coisa, que informação. Vocês que estão assistindo estão vendo quanta informação é para a gente, que a gente tem que aprender. Agora, doutor Paulo, nós estamos agora, eu particularmente estou curioso, não é nenhuma coisa assim diretamente de saúde, mas um testemunho que você tem de vida, que se você puder transmitir para a gente, olha, eu acho que vai ser de muita importância. Eu nunca fui uma pessoa muito mística, Certo. eu nunca fui muito preso à religião. Eu respeito as religiões. Mas eu falei aqui hoje que eu trabalhei numa unidade de saúde durante 30 anos. Só que no meio desse período, uma paciente chegou para mim com um presente. Sim. E disse assim, olha, eu trouxe esse presente para o senhor, doutor, minha filha, a senhora já de idade. A senhora está enganada. Deve ser alguém aqui da unidade, porque hoje não é meu aniversário. Só vim me trazer um presente, deve ser outro. Não, senhor, mas não é meu aniversário hoje. Não, meu senhor, por que a senhora quer me dar esse presente? Não, porque o senhor fez isso e isso. Mas minha filha, eu faço isso com qualquer paciente, não fiz nada demais. Ela me deu um livro chamado Bíblia. Eu peguei aquele livro. Já tinha lido antes? Eu nunca tinha pego uma. Ela deu, eu recebi, foi presente, agradeci. E fui ler. Eu cheguei lá, por exemplo, no livro de Jó,
capítulo 28, versículo 25, e li o seguinte: ele estabeleceu o peso do vento e a medida das águas. Eu olhei para aquele negócio e disse: espera aí, vento é gás em deslocamento na atmosfera. Peso de vento é peso de gás. Peso de gás na atmosfera é pressão atmosférica. Espera aí, o que eu li, eu fui ver aquilo com a mente, né? O pouco que eu li, eu vi que cerca de 40 pessoas que mal se conheceram face a face, num período aproximado de 1.500 anos, onde não havia telefone, internet, avião, nem coisa nenhuma. No mar, o ser humano se locomovia à velocidade do remo ou do vento. Na terra, dos pés, ou tração animal. E cerca de 40 pessoas que viveram em períodos sucessivos, a maioria não se conheceu face a face, e deixou um relato, todo ele apontando numa única direção. Eu pensei, uma única fonte de inspiração. Mas qual é o problema disso? Pressão atmosférica, que levou 1.500 anos de Cristo para cá, 2.000, 3.500 anos. Peraí, quem tratou disso foi o físico e matemático italiano Evangelista Torricelli, o físico e matemático italiano, que inventou o barômetro no século XVII. Peraí, mas a imprensa foi inventada no século XV, por Gutenberg. Primeiro livro impresso, a Bíblia. Papel cabe tudo, sim, mas como é que aquele estava ali, no século XVII? Não, mas isso é uma coincidência. Aí eu volto para o 27.6 ou 26.7 e tem assim: ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Outro susto. Isso é a lei da gravitação universal de Isaac Newton. Publicada no século XVII, mas a imprensa no século XV, já imprimiu o primeiro livro, a Bíblia, já constava aquilo. Outra coincidência, vamos lá para Isaías, viveu cerca de 750 anos antes de Cristo. Disse 40:22, mais ou menos assim: há um que habita sobre o círculo redondeza da terra, cujos moradores são como um gafanhoto, estende o céu como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, algo assim. Peraí, mas pelo pouco que eu li a respeito, Isaías viveu cerca de 750 anos antes de Cristo. Mas a primeira fonte extra-bíblica a tratar desse assunto, sobre a redondeza da Terra, foi o bibliotecário, poeta, geógrafo, astrônomo Eratóstenes, um grego que viveu em Cirene cerca de 2 séculos antes de Cristo. Eu fui juntando coisas desse tipo, depois escrevi 4 livros que nada mais eram do que o que eu li e disse com minhas palavras, e minha vida não mudou coisíssima nenhuma. Passaram-se os anos, eu falei que fui músico, adquiri o vício de tabagismo, péssimo exemplo como um profissional de saúde, um vício que tem sequelas importantes. Se você olhar uma tomografia minha, o Marcelo viu, a primeira palavra que tem no laudo é o seguinte: incontáveis, inúmeras lesões pulmonares, não dá para contar. Eu tenho praticamente 80 anos, estou aqui falando, creio, num ritmo normal, não apresento nenhuma, pelo menos agora, perturbação do ritmo respiratório, que nós chamamos de dispneia. Eu creio que estou respirando aqui normal, falando no ritmo normal. Sim. Mas se olhar meu pulmão, diz: não, não tem pulmão. Como é que pode ser um negócio desse? Aí passou, né? Não mudou nada na minha vida. Lá um dia eu vou entrando no meu gabinete e parei assim, só fiz pensar: peraí, eu sou idólatra. Meu Deus está sendo minha cabeça. Se meu Deus fosse minha cabeça, eu passava por essa parede aqui e não tinha problema. Era transparente, né? Eu não consigo passar, eu não sou Deus. É o seguinte: eu não vou tomar mais, eu tomei tudo quanto é remédio para ver se deixava de fumar. Fiz a desculpa do cara, né? Eu não consegui. E uma coisa que me angustiava, um mau exemplo como profissional de saúde. Então, pensei, nossa,
Deus me perdoe aí. O senhor, por favor, mande seu filho aí cuidar de mim, porque eu mesmo não vou tomar mais remédio para isso. Acredite se quiser. Quando minha esposa casou comigo, disseram para ela que ela casou com a chaminé ambulante. Depois de alguns dias, não sei se 8, 10, ela tirava o café, botava chá, tirava o chá, colocava café, e eu, sem dor de cabeça, sem notar, sem reclamar. Até que ela chegou assim e disse, peraí, eu não estou entendendo. Eu disse, o quê, menina? Eu não estou vendo você fumar. Disse, quem? Fumar, não estou lhe vendo. Esqueci. Esqueceu. Até hoje. Graças Detalhe, a o meu Deus. pavio era desse tamanho. Ficou quilométrico. Já pensou? O meu vocabulário era um pouco diferente. Então, essa questão aí para mim, ficou o seguinte. Na minha experiência de vida, existe um ser maior, todo-poderoso, onisciente, onipotente, médico dos médicos, e nós somos um cabo de bisturi na mão dele. Pois é. Interessante isso, né? Que Porque coisa comigo boa. isso aconteceu assim. Qualquer colega que quiser pode olhar minhas tomografias. Quer ver outra coisa? Eu há 5 anos me submeti a uma densitometria óssea para ver a reserva de massa óssea. Eu tinha uma perda de 40% da massa óssea. Como eu diagnostiquei um câncer para o qual não existe quimioterapia, câncer de próstata, e desenvolvi uma doença de origem genética, onde meu sangue não coagulava bem. Se eu furasse o dedo, ficava pingando vários minutos, até que eu fizesse pressão, alguns minutos para parar. Eu não podia me submeter a tratamento cirúrgico. Aí só me restou a rádio. A rádio, como todo tratamento, tem suas contraindicações. Algumas pessoas com poucos dias têm, outros não, porque medicina não tem nunca nem sempre, e eu fiz toda a série de 1 mês, e graças a Deus não tive nenhuma complicação e o tumor foi eliminado. Mas acontece o seguinte, eu conversando com ela, eu falei que um dos hobbies é marcenaria. E eu conversando com ela, em vez de dar uma martelada num prego, dei nesse dedo. Ai, Ia que ter azar. esmigalhado ou fraturado. Que E azar. tá bonzinho aqui. Eu não sou marciano, não sou ET, não sou feito de outra massa, mas a ciência não me explica, porque esse dedo não fraturou. Então, a sua pergunta é a seguinte. Eu não sou uma pessoa assim muito ligada à questão religião, respeito, todas elas. Mas eu acho que a pessoa pode cumprir tudo quanto é mandamento, lá está dito mesmo que é servo inútil. Sim. Eu posso ser um anjinho, mas nem os outros discípulos de apóstolos de Cristo sabiam quem era o joio que estava ali no meio. Que estava junto. Eu não acho, respeito a religião de todo mundo, mas na minha experiência de vida, se eu pudesse fazer alguma coisa para ajudar esse ser no seu trabalho de minha salvação, ele não existiria. Porque ele não era perfeito, ele não fez a coisa completa, precisou que eu completasse. Então, a mangueira da manga, por que é mangueira? Não para ser mangueira. Sim. A pessoa exerce determinada obra, ou boas obras, porque é. E não salva, para ser. E não para ser. Essa é a minha posição. Aí eu chego a frequentar, pertencer a alguma denominação. Olha, eu entrei para observar em algumas, não tenho nada contra. Nem a favor. Certo. E acho que a vivência e o companheirismo é que me vão tornar amigo ou não de alguém. Então, para que eu seja amigo de Cristo, eu tenho que andar com Ele. Andar com ele. Ou seja, o cara me deu um tranca no trânsito. Senhor, tem dó daquela criatura ali. Ele pode se machucar ou machucar outro. Não é melhor do que aquele maluco, aquele desgraçado, quase me machuca o carro. Sim. Então é aquela coisa, aquele companheirismo. Na minha vivência é isso que eu acho. Muito bom isso. Companheirismo com Cristo.
Essa experiência indenominacional. Exatamente. Você e Deus, É. né? Então tem coisas que a ciência não me explica. Como é que inúmeras, incontáveis lesões pulmonares, eu não estou apresentando dispneia. Estou falando normalmente, eu não estou puxando nenhum torpedo de oxigênio aqui. E olha, não, mas ele pode estar enganado, sim, eu posso, não sei tudo. Mas eu acho que 50 anos nessa pisada dá pelo menos para saber se eu estou doente ou não, né? Com certeza, com certeza. Interessante, rapaz. Não é? Então vale a pena confiar, Vale, não tenha dúvida, né? não tenha dúvida. E gostando ou não, querendo ou não, isso aqui é uma passagem. É uma Porque passagem. data para chegar e ninguém sabe o dia que vai, né? Não vai, é verdade. Também nunca vi caminhão de mudança atrás de cortejo fúnebre, nunca vi bolsa e mortalha, nem vi gaveta e esquife Que funerário. coisa boa, é verdade, é verdade. Então daqui eu não levo nada. É verdade. E aqui, querendo ou não, eu estou passando. E novo, aos 80 anos, 80 anos. não tem quem diga. 80 Tá um menino sem novo. pulmões, praticamente.